Será que é hora de vender put? Quem é investidor de verdade sabe que nesses momentos de incerteza tem grandes oportunidades no mercado. Tem ações brasileiras que estão sendo negociadas a múltiplos baixíssimos. Então muitos investidores têm olhado o mercado de opções e pensado: será que chegou a hora de vender puts das ações brasileiras para conseguir comprar elas abaixo do valor de mercado? E é isso que vamos falar nesse vídeo, meu amigo. Vamos falar da Bolsa Brasileira, por que ela está barata nesse momento, qual é o futuro daqui para frente e vendas de put que podem estar valendo a pena agora em 2024. Então, se você assistir esse vídeo até o final, você vai se destacar daquele seu amigo chorão que está migrando para renda fixa, beleza? Me acompanha até o final desse vídeo. Vamos embora. Fala, amigo trader, beleza? Aqui é o Felipe Figueira, fundador da comunidade dos traders aí. Você tem um método validado, suporte individualizado e aulas ao vivo toda semana. O link tá na descrição. Compre quando eles estão medrosos e venda quando estão corajosos. Essa frase do Warren Buffett, ela resume muito bem o momento que a gente está agora, em meados de 2024. Por um lado, a gente está vendo Bolsa Americana num topo cada vez maior, as ações de tecnologia estão puxando o preço da Bolsa Americana para cima, enquanto isso no Brasil tem um certo risco fiscal, um risco político, então muitos investidores estão cautelosos e estão com medo de colocar dinheiro na Bolsa de Valores. Mas justamente o fato de você pensar diferente do que a maioria está fazendo te coloca num resultado muito maior. Então segue me acompanhando para você entender. Olhando fora do Brasil, nos Estados Unidos, realmente parece que a corda está um pouco esticada. Se a gente pegar, por exemplo, Nvidia, você pegar essas empresas relacionadas à inteligência artificial, quanto mais a empresa for de tecnologia, a gente vê que o PL o que é? O PL é o preço sobre o lucro das ações. Ele está muito esticado nessas empresas. Pega a Nvidia, está batendo 60 vezes. Então são 60 anos lucrando para poder pagar o preço da ação que você tem. Então isso aí significa o seguinte: as ações estão valendo muito mais do que o mercado está vendo hoje em dia. Por quê? Porque a perspectiva é de alta nas ações, vai ter um fluxo de caixa maior ao longo do tempo. Então o mercado está pagando um ágio para poder entrar nessas ações. Só que a verdade é que existe um limite. Esse limite ele pode ser calculado pelo Shiller P/E Ratio. Meu editor vai estar colocando aí na tela. Esse indicador ele rastreia desde a Grande Depressão lá de 29, ele rastreia todos os momentos que a Bolsa Americana esteve extremamente cara, tá bom? Ele é ajustado pelas taxas de inflação, são 10 anos de média, enfim. Isso aí mostra que o mercado americano está muito próximo de 2.000, tá? Então a corda está esticada fora do Brasil, isso é uma realidade. Mas e no Brasil? Como é que está o sentido? O que está acontecendo agora na Bolsa Brasileira? Por que tem gente que está com medo aí de vender put na Bolsa Brasileira? Vamos falar agora de Brasil. O Brasil, o cenário que a gente está vendo na Bolsa é esse, tá bom? As ações estão a preço de banana. Se você verificar aí, esse aí é o PL da Bolsa Brasileira. Enquanto a Bolsa Americana está valendo cada vez mais, a gente está com um PL muito próximo de 8, né? Isso aí significa que em 8 anos as ações se pagam. Claro que tem ações como a VEG, que tem um PL mais esticado, o mercado paga mais para ter aquela ação, mas tem ações que estão com PL baixíssimo, abaixo de 10, por exemplo, o que nesse momento que eu estou gravando esse vídeo realmente é uma exceção, olhando no mundo todo, tá bom? E esse desconto na Bolsa Brasileira pode ser explicado pelo risco fiscal, né? O governo brasileiro está gastando mais do que deveria e tem investidores cautelosos justamente cobrando um prêmio a mais para o governo. Logo, o Tesouro IPCA chegou a bater 6,5%, né? Mais IPCA. Então é um título que mostra que quanto mais taxa se paga no Tesouro IPCA, mais risco o mercado está vendo nos investimentos no Brasil. Só que esse risco, sinceramente, ainda não está afetando o lucro das empresas brasileiras. Esse é que é o ponto mais importante. Você tem que se atentar no seguinte: tudo bem, as empresas de fato podem ter menor lucratividade no futuro, mas agora você pega, por exemplo, o Itaú, né, igual você está vendo aí, recorde de lucros total. Você pega a VEG lucrando cada vez mais, Engie também. Então tem empresas que mesmo nesse cenário, elas estão prosperando, tá? Vender put, por exemplo, nesse tipo de empresa que está prosperando, lembrando que eu não estou fazendo recomendação aqui de venda, de compra, nem de nada, é mais a minha opinião sobre as ações que fazem sentido você vender put, tá? Mas essas ações, elas têm subido cada vez mais, igual eu vou te mostrar agora aqui na minha tela. Antes de falar do prêmio da venda de put, como é que estão as ações, vamos dar uma olhada aqui do indicador Buffett, né? Esse indicador, ele mostra o quanto que um país ou um conjunto de ações está barato ou não, tá bom? Nesse momento,
o Brasil é considerado como um preço justo, tá? Então, preço justo num cenário que o mundo está caro, é interessante você pensar nesse sentido, né? Ele pega e calcula basicamente o PIB e divide pelo quanto que as empresas estão gerando ali de lucratividade, né? Então você consegue verificar que a gente está aqui nesse fator aqui, ó, de fair value, ou seja, valor justo. Então estamos a 51% do Buffett Indicator, que nos Estados Unidos está estourado. Então a gente é um safe haven de barato, né? O Brasil está com ações baratas, o que é interessante para você que pensa em investimento. E olhando no contexto de mundo, observe como é que justamente os Estados Unidos está com 25 do PE ratio, a Índia 24, a Austrália 20, o Brasil está lá 7,83. Dos maiores países, maiores economias do mundo, o Brasil é a mais barata, é a que mais está com as ações baratas. Então, assim, vender put num cenário em que está tudo barato é bacana se você pensa em investimento de médio e longo prazo. Então, é um investimento que pode trazer bastante retorno ao longo do tempo. E a temporada de balanço agora do segundo trimestre está chegando, de 2024. Então, a gente vai ver os resultados das empresas, o quanto que está acima do que o mercado espera. Será que estamos produtivos ainda? Estamos gerando valor nessas empresas boas? Então, tudo isso aí vai ser colocado em xeque e vamos ver realmente se a nossa bolsa ela está barata de fato ou as empresas vão começar a ter problemas em relação às suas receitas, em relação às suas lucratividades. Eu, particularmente, acredito que elas vão continuar bombando cada vez mais e tendo mais lucratividade recorde, principalmente nas boas empresas. Mas então, faz sentido vender put agora nesse cenário de 2024 na Bolsa Brasileira? Então, vamos por partes para eu responder isso aí para você. Primeiro, o que é vender put? Vender put é você ser uma seguradora. Você vende uma opção de venda. Então, você é como se fosse a seguradora, você recebe um prêmio, tá bom? Agora, se a ação ela cair abaixo do strike, você é obrigado a comprar a ação. Só que se você faz a venda de put, esse aqui é o pulo do gato. Se você faz a venda de put numa ação que você considera boa e você tem caixa para estar comprando a ação, é uma estratégia ganha-ganha. É uma estratégia que você coloca um lucro no bolso, igual eu vou te mostrar daqui a pouquinho, localiza 2, 3, 4% que você consegue ali com seus strikes ali na venda de put e você coloca já aquele dinheiro no bolso, não importa se a ação subir, por exemplo, beleza, você fica com o seu prêmio. Se cair, você fica com o prêmio, só tem que comprar as ações. Ações essas que tem que analisar para ver se são boas. Por isso que eu estou querendo primeiro conceitar o que é a venda de put. Venda de put é isso, você coloca no bolso, vou te mostrar na prática daqui a pouquinho no Profit, tá bom? Mas a ação tem que ser boa, é fundamental isso daí. Só que muita gente vai lá na bolsa, dá uma olhada nas ações da VEG e realmente VEG é R$45, deu uma pernada muito alta. Itaú está numa situação parecida também, você vai vender put no meio do ativo que já disparou demais, muita gente não se sente confortável, né? Na nossa comunidade falamos de VEG quando ela estava na casa dos 37, agora ela já está quase nos 47, né? Então, é uma boa empresa, né? Recomendo você fazer o seu estudo, sua análise fundamentalista, mas pelo menos você saber separar o que é bom do que não é, te ajuda na venda de put. Só que de fato está esticado. Só que tem ativos que não estão tanto, né? Se você botar, por exemplo, o BSE, de fato está no topo, mas olha como é que está lateral no topo. Esse aqui é perfeito para vender put. É quando o ativo está lateral, é uma boa ação, está entregando resultado para os acionistas. Não é boa porque eu acho bonita a empresa, não. Eu nem gosto do Banco do Brasil nesse sentido. Mas pensando em ação, pensando em quanto que ela gera de caixa, é interessantíssimo, né? BBSE, você pode ver o Odontoprev também, todas essas aí a gente fala na nossa comunidade, que são ações que eu sei que são lucro consistente, subindo cada vez mais. Então, é um cenário bom para vender put, por exemplo, né? Aí você pega, por exemplo, uma Odontoprev, que estava a R$11, agora está chegando perto dos R$12. Então, são ações que eu me sinto mais confortável para fazer isso. Mas será que não tem uma empresa, uma ação que está também numa situação antes desse movimento? Sim. Por exemplo, se você olhar Localiza, por exemplo, agora está sendo cotada a R$46. Agora, se eu der uma olhada aqui embaixo em Localiza, você consegue verificar os dados fundamentalistas da empresa. Eu estou aqui na Status Invest para analisar o fundamento, a empresa que está por trás da ação para você vender a put dela, entendeu? Então aqui a gente consegue verificar a lucratividade aqui, o DRE da Localiza. Então, é uma empresa que está gerando cada vez mais faturamento, o lucro líquido dela está um pouco estagnado nos últimos anos, mas assim, está lucrando na casa de bilhões, meu amigo. Ela não está ali
tendo problema de lucratividade, não. O lucro não está caindo, não está tendo prejuízo. Se você não quer ter prejuízo em venda de put, faça operações em empresas que não têm prejuízo, porra. Então essa é a receita. Às vezes você quer fazer isso aí numa empresa que está caindo, cara. Nessas varejistas aí que estão apodrecendo cada vez mais. Então, respeitar a sua decisão de escolher a ação correta pode te ajudar muito. Vamos supor assim, você analisou Localiza, você fala, cara, interessante, realmente tem outras empresas também que são muito boas na Bolsa Brasileira, que nesse momento que a Bolsa Brasileira está barata, né, pode fazer sentido vender put. Mas, por exemplo, vamos pegar, por exemplo, Localiza, né, que eu tô com o mercado aqui aberto, ó, está sendo cotada a 47,16. Como é que seria feita uma venda de put num contexto desse, tá? Então aqui na Localiza, a gente, por exemplo, consegue verificar, tô no Profit Pro, beleza? Para você analisar as opções, a ação, pra você fazer uma análise mais concisa dos seus trades, né? Por exemplo, aqui no módulo de opções, eu vou na grade, boto, por exemplo, 26 dias úteis. Dá um pouco mais do que um mês. Dá um mês, 1,2, né? Meses, né? Você consegue ver aqui as puts, beleza? Então eu consigo estar olhando aqui, ó. Se eu for estar vendendo, ó, por exemplo, uma put aqui na linha do dinheiro, tá saindo, ó, por exemplo, a R$2, 1,97, 1,93, aproximadamente esse valor. Então, se eu for com esse capital aí que eu tenho, por exemplo, para comprar Localiza, né? Se eu acho que é uma empresa boa, está no momento certo, né? Olhando bem para trás, dá para ver que ela tem um ponto ainda para recuperar, tem possibilidade de, quem sabe, voltar no 71, que é o topo histórico dela, né? Ah, subiu demais, esticou. Você pode esperar uma correção. Estou dando um exemplo de uma venda de put que dá para você fazer. Já coloca no bolso 193 para 100 lote. Então, se você tem um capital mais robusto, você já consegue, por exemplo, colocar quase R$2.000 no bolso com uma margem relativamente pequena, né? Dá em torno, ó, de 4% de prêmio em coisa igual a gente falou, 1,3 meses, algo assim, né? Então, se eu for colocar aqui, ó, 4,12, a grosso modo, né, a gente consegue em torno de 3,17% ao mês fazendo uma venda de put. No ativo que, se você considera bom, você vai estar, então, ganhando um desconto nele. Olha o seu break-even aqui de 45. Então, caso você seja exercido, você ainda compra num preço descontado, abaixo do valor de mercado. Então, a essência da venda de put é essa, com ativos baratos, né, em que você observa ali uma possibilidade boa de comprar barato e entrar num ativo bom, é um cenário muito bom, uma estratégia muito vencedora. E o PL da Localiza, por exemplo, né, a título de ilustração, está agora em 24. Então, voltou para um valor ali razoável, está na casa ali dos 24, que é mais ou menos a média histórica. Então, não está esticado, não está super baratíssimo, mas pelo menos não está esticado. Você tem que evitar fazer esse tipo de estratégia numa empresa que é ruim e ainda está esticada. Aí é o cenário para ter problema na venda de put. Mas fazendo isso em boas empresas é muito interessante fazer venda de put agora em 2024. E a verdade é que o mercado protege bons ativos. Se a ação ela é boa e está barata, com PL baixo, vem uma força divina segurando ali a ação, então você se sente mais confortável em estar fazendo uma operação dessa numa ação que é mais protegida. Agora, fazer isso aí em empresa que tem dívida, ainda mais com a DI futura subindo, isso pode ser um problema. Faça nas empresas corretas. Dê alguns exemplos aqui de empresas corretas. Você tem que fazer o seu dever de casa, de trader, de aluno, de mentorado, seja lá o que for que você estiver me assistindo, você tem que ir lá ver com os seus próprios olhos, né? Igual o Tomás, vai lá ver com seus próprios olhos e ver se as empresas são boas de fato. Faça uma diligência antes de sair entrando de cabeça em qualquer ação. Na nossa comunidade a gente falou de Odotoprev, BBSE, VEG, tudo planilhado lá para justamente meus alunos terem pelo menos um norte do que eu estou fazendo, que eu compartilho com meus alunos na mentoria do Trader Raiz. Então, se você é holder e você vê oportunidade em ações baratas, a venda de put sempre será uma boa estratégia. Então, no meu ponto de vista, de fato, compensa fazer venda de put em 2024 de forma seletiva, nas ações corretas, para que você consiga ter um resultado bacana. Não é fazer um monte de ação, fazer carteira igual foi lá em 2018, 2019, qualquer put que você vendia virava pó porque o mercado estava subindo. Agora precisamos ser seletivos no ano de 2024, tá? Estudar e fazer a venda de put corretamente para você. Se for encarteirar a ação, você vai encarteirar uma boa ação. Espero então que você tenha gostado desse vídeo. Se é hora ou não é hora de vender put, e coloca a sua opinião aí embaixo. O que você acha? Será que tá valendo a pena vender put agora em 2024? Ou tem riscos ocultos aí que o mercado ainda não está vendo? Bota aqui embaixo, vamos trocar essa ideia. Um grande abraço, a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!